A informação é assustadora. O Vasco faz o pior início de Campeonato Brasileiro depois de 10 rodadas na história do clube na era dos pontos corridos. Ou seja, desde 2003. 6 pontos conquistados em 30 possíveis. É pior até do que nas 4 vezes em que o time foi rebaixado. Até a próxima rodada, na quinta-feira que vem, terão sido ao todo 8 dias somente para treinos. A meta é melhorar em todos os sentidos possíveis. O Barbieri, obviamente, tem seus trabalhos táticos, físicos, tentar de alguma forma também melhorar tecnicamente, mas o Vasco, emocionalmente, é um time perdido, né? Então, tem que trabalhar muito o psicológico. A reconstrução pode começar dentro de casa. Os próximos 4 jogos do Vasco da Gama são no Rio de Janeiro, os 2 primeiros aqui em São Januário. Quinta, dia 22, contra o Goiás, e segunda-feira, dia 26, contra o Cuiabá. Depois tem o clássico contra o Botafogo, no estádio Newton Santos, e aí um confronto com o Cruzeiro, de novo em São Januário, onde a equipe ainda não venceu. Foram 2 derrotas, contra Santos e Bahia. Impossível cobrar o torcedor 90 minutos de paixão, de apoio, de incentivo, porque ele vai muito de acordo com o que o campo entrega para a arquibancada. E o Vasco não tem entregado em campo. O que explica, então, as vitórias sobre o Atlético Mineiro e aquele empate com o Palmeiras? A atuação do Léo Jardim, antes de qualquer coisa. Tá. A atuação do Léo Jardim, ela é espetacular nos 2 jogos. Contra o Palmeiras, eu acho que tem um embalo ali de uma vitória inicial. O Vasco tem condição de segurar aí de novo pelo Léo Jardim. O Léo Jardim tem grande atuação contra o Atlético, tem grande atuação contra o Palmeiras. Aí não é só você virar e falar, o Vasco está com 4 pontos de 6 jogos. Vai brigar no meio de tabela? Você precisa olhar desempenho. E desempenho o Vasco sofreu. Ele deu a bola, mas ele conseguiu fazer o gol rápido, depois segurou com o que dava, com uma grande atuação do seu goleiro. Eu acho que o Léo Jardim faz um bom Campeonato Brasileiro, mas ele não vai segurar o brasileiro inteiro. Aí você para de criar rápido, né? Porque o Vasco criava, saía, fazia 1, 2 gols no início. O Vasco não faz mais esses 2 gols no início. O Vasco começa a sofrer, a bola do adversário entra antes da sua, você não tem poder de reação. Uma coisa é você fazer 2-0, aí você se fecha, o Galo faz um gol e você fica ali até os 49, 50 do segundo tempo se fechando. É uma dinâmica. Palmeiras, a mesma coisa. Você estica, você segura, você estica, sai o gol. O Vasco parou de sair na frente. O Vasco não tem capacidade de reação. O Vasco, quando o adversário entrega a bola, o adversário começou a falar, se eu der a bola para esses caras, ele se complica. Ele não sabe o que fazer. Então o adversário começou a dar a bola ao Vasco. Esticava nas costas, gol, se fechava tranquilo, porque o Vasco não faz 1, não faz 2, não vira. Então acho que isso pode explicar. O desenho de jogo do início do campeonato foi completamente atípico para o que foi depois. Ô Zé, vamos olhar a telinha lá. Não sei se era que você ia procurar, mas vamos lá. Coloca a telinha aí. Quantos pontos o Vasco faz aí, Zé? É isso que eu ia perguntar. É só uma correção ali, né? Porque o Grêmio é casa, não é fora. O Grêmio é exatamente. Isso que eu ia perguntar. É isso que eu ia perguntar para vocês. Quantos você vislumbra? Vamos fazer uma projeção. Vamos fazer uma futurologia, vai, vamos brincar. Pela situação, em casa, Cuiabá e Goiás, 6 pontos. Pela situação do Vasco, ele tem que ganhar as 2. Ele não pode pensar em derrota, ele não pode pensar em empate. 6 pontos. Botafogo fora. Rapidinho, Zé, você vê bola para fazer 6 pontos? Não. Tô fazendo o que você tem que pensar. Dentro do vestiário do Vasco, você tem que pensar isso. Eu tenho que ganhar os 2 jogos. Vamos fazer a projeção? Vamos supor aqui que suponhamos que somos... Onde vem as 5 vitórias para pelo menos chegar uns 21 pontinhos? Goiás, Cuiabá, que é a forma de pensar. Tem que fazer 6 ali. América Mineiro, você tem que jogar esse jogo. 9. É ruim, jogar lá é ruim. Não, mas estou falando, mas você tem que jogar esse jogo. Pelo menos buscar um pontinho. Buscar esse jogo, você tem que buscar esse jogo. São animadores, hein? Né? Buscar esse jogo. Cruzeiro... E o Atlético Paranaense em casa também, nenhum... Nossa. É difícil. Nossa, mas você não conseguiu fechar os 15. Então, mas você tem que trabalhar nisso. Goiás, Cuiabá, tem que jogar contra o América, são 3 aí, vamos supor. São 3 jogos que tem que pensar em ganhar. Mesmo jogando fora contra o América, que é páreo duro, porque o América é time chato, mas você tem que pensar nisso, porque é aquela coisa da camisa. Depois você tem que negociar Cruzeiro e Bragantino. Então, peraí, Goiás, Cuiabá, América, dá 9 Cruzeiro pontos. E Bragantino. Bragantino fora, Cruzeiro em casa para fechar 15. É isso aí que você tem que negociar, tem que pensar. Porque os outros jogos, William, a diferença é muito grande. Né? A diferença do Botafogo hoje pro time do Vasco é muito grande. E até o lado emocional isso pesa bastante. O Pedro tocou num ponto aqui que é interessante. Né? O Vasco não sai mais na frente. Com quantos minutos o Vasco estava perdendo contra o Inter? Contra o Inter, 20 minutos de jogo já estava 2-0. 2-0. Né? Então, assim, se já está difícil, você já começa o jogo na subida.
Você ainda vai lá e toma 2 piabas, você vai colocar mais um obstáculo para você, né? Porque o lado emocional nesse aspecto do Vasco é o mais complicado, é o que vai pesar muito, porque aí o que acontece? O jogador, a perna começa a tremer, o jogador fica inseguro para receber essa bola, já começa a passar, nós estamos atacando, o cara vai lá, vai dar um ataque, vai fazer o gol, quer ver? Acontece. Então o jogador do Vasco começa a trabalhar com insegurança dentro de campo. E isso é uma coisa prejudicial demais aos atletas, né? Então o Vasco, nesse sentido, tem que trabalhar, como eu falei, nesses jogos, ganhar, que são as possibilidades. Sabe qual a possibilidade? E aí eu acho que... aí eu vou colocar um pouco também na conta do Barbieri. O Barbieri, nós conversamos com o Barbieri aqui quando ele ganhou do Flamengo. E eu perguntei para ele, a força do Vasco foi saber a sua limitação? Ele falou que sim. Foi. Né? Ele negocia o que ele pensa de jogo. Hoje em dia não tô vendo isso. Hoje, não, mas você vê o que eu acho que aí é aquela coisa da necessidade do resultado, mas nem sempre a vitória é o melhor resultado. Eu vou jogar contra o Flamengo. Por que eu vou jogar aberto contra o Flamengo? Peraí, como eu ganhei do Flamengo? Qual a dificuldade que eu coloquei para o Flamengo? Fechadinho, vem cá. Eu vou jogar com 3 zagueiros? Eu vou dar a possibilidade do Flamengo explorar a ala? Eu nunca tinha jogado sendo que eu nunca jogado assim. Então, assim, falta um pouquinho faltou, eu acho que é um pouquinho ao Barbieri nesse sentido, entender. Tem que agora entender a limitação para poder sobreviver. Sim, ontem nós conversamos com o Thiago Nunes, o Thiago Nunes falou assim, olha, conversa, eu erro, eu acerto, na conversa e tal, e ele falou assim, eu aprendi muito com o Cuca. O Cuca uma vez falou para mim o seguinte, nem sempre você vai jogar para ganhar, você vai jogar pelo resultado. Qual é o resultado hoje para o Vasco? Alguns jogos ali, um empatezinho maroto, já é uma vitória. Empate, o que é? Um empate não é derrota, William. Se o Vasco beliscar empate com o Corinthians fora... O empate tira... O Cruzeiro. Você precisa começar a não perder. Sim. O empate tira aquela pergunta inevitável se você perde. E aí, você vai ficar? Empatou. Pô, beleza? Empate te sustenta. Como é que é o empate? Você não pode viver de empate, mas ele pode ser o começo de uma caminhada. Se empatar Cuiabá em casa, assim, eu fiz 9 pontos ali, viu? Eu acho que... Você não perguntou pra mim? Já falei eu não te perguntei porque ele tá falando. São 9 jogos, 9 pontos. Eu já falei dos jogos que você precisa trabalhar com vitória, que o Vasco tem que pensar em vitória. Mas, o empate contra o Goiás. Você já pensou uma derrota dentro de casa? Como seria? Então, assim, você tem que saber negociar. Você tem que saber a hora que, peraí, tá 1-1. Eu vou abrir o meu time para tomar um contra-ataque 2-1 e eu perder dentro de casa. Tem que saber o que é mais importante em determinados momentos. Como eu falei aqui, um empate pode tirar a pergunta do repórter. E aí, vai ser mandado embora ou você vai permanecer? Entendeu?